Daniel capítulo 6, nós vamos ler o versículo 22 apenas, amém? Glórias a Jesus. Os irmãos ainda estão procurando. Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo 6, 22. Daniel 6, 22 diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Oh, glórias a Deus. Que bênção, né, irmão? Repita comigo: porque foi-me achado, em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Oh, glórias, amém, irmãos. Que bênção. Glórias a Deus. Que bom, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é poderosa. E diante desse tema, desta mensagem, ao qual o tema, eu posso dar um tema aqui acerca desta passagem bíblica que diz, que a obediência nos conduz à vitória. Glórias a Deus por isso. Estamos falando mais precisamente nesta passagem bíblica de Daniel capítulo 6, neste versículo exclusivo 22, está relatando a declaração de um jovem, de um homem que marcou a sua época e a sua história pela obediência. Este culto tudo falou sobre obediência, desde o começo da abertura, aleluia, deste culto, vem se falando de obediência, vem se falando de doutrina, vem se falando, louvado seja Deus, de retidão, vem se falando de vida com Deus. A obediência tem tudo a ver com vida com Deus, As pessoas que fazem a diferença, que querem andar, louvado seja Deus, no temor da palavra de Deus, elas estão buscando andar em obediência com a palavra. Não é obediência com o homem, não é em obediência, aleluia, com a mulher, mas é em obediência à palavra que Deus deixou para cada um de nós obedecer aqui na terra dos viventes. E vemos este homem que marcou a sua época, Daniel, que foi levado para essa terra longínqua, Daniel que foi levado, louvado seja Deus, com outros cativos para a Babilônia, e ali esse pessoal passou um processo terrível de escassez, de escassez no sentido de liberdade. A liberdade deles foi cerceada, ou seja, eles foram levados para a Babilônia, louvado seja Deus, na marra, porque o seu rei, o povo de Israel, Jerusalém, foi invadida e levou-se muitos cativos para aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que estes homens fizeram a diferença dentro da Babilônia. Quando eles chegaram ali, Daniel junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, segundo a história, ali o rei já separou aqueles jovens porque já viu algo diferenciado naquelas pessoas. O crente, meu irmão, verdadeiro, ele tem algo diferenciado. O crente verdadeiro, as pessoas conseguem enxergar de longe. O crente verdadeiro, pessoas que trazem dentro dele um outro espírito, o espírito do anticristo, não conseguem olhar dentro dos olhos de um crente verdadeiro, de uma crente verdadeira, ou seja, de um homem de Deus verdadeiro, de uma mulher de Deus verdadeira. Quem já percebeu isso? Ele olha para o chão, ele te cumprimenta olhando para os lados, mas ele não te encara, porque o espírito que habita em você, ele é um espírito de excelência. Oh, glórias a Deus. E esses homens, mesmo sendo cativos, chegaram ali no palácio da Babilônia fazendo a diferença. E este jovem que se destacou dentre os outros, chamado Daniel, havia nele um espírito de excelência. Mas por que, pastor Alexandre, existia esse espírito de sabedoria e de inteligência
um espírito de Deus que habitava na vida deste homem, um espírito de excelência, porque Daniel ele era um doutor na letra, Daniel ele tinha uma língua culta, Daniel ele tinha uma oratória reta, Daniel ele tinha, louvado seja Deus, um palavrear que agradava o rei, que agradava os ouvintes. Daniel, em todo o ambiente que ele chegava, ele dominava a situação, meu irmão, porque havia em Daniel um espírito de excelência, porque ele era um jovem obediente à voz de Deus. Aleluia. E quando eles chegam ali no palácio, o rei ordena para o cozinheiro, para o mestre, ali, da cozinha, louvado seja Deus, para ele alimentar Daniel e todos os outros que foram ali separados como homens que seriam usados como conselheiros do rei, para papéis importantes dentro da Babilônia. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram, louvado seja Deus, a não tocar nas comidas que existiam daquele povo, que eram oferecidas aos seus deuses, que eram oferecidas em sacrifício, que eram apresentadas aos deuses da Babilônia. Daniel, Sadraque e Abednego, eles decidiram não tocar nas iguarias, eles decidiram não participar da mesa, daqueles alimentos oferecidos àqueles deuses daquela época. Mas aquele mestre da cozinha, louvado seja Deus, aquele chefe de cozinha muito se preocupou e interrogou a Daniel e aqueles homens dizendo: mas se eu não vos alimentar, e o rei depois chamar você a ele, a presença dele, ele vai ver que o rosto de vocês estão pasmos, que vocês estão mais magros que os outros, e ele pode me punir por isso. Mas Daniel, muito sábio, e ele não querendo tocar nas iguarias dali da Babilônia, ele fala: então faça um teste por uma semana. Por uma semana, mestre, você vai nos observar. Nós vamos comer apenas legumes e frutas, e os outros jovens vão comer tudo aquilo que eles decidiram comer. Mas nós estamos nesse propósito: nos observe diante de uma semana. Se em uma semana você ver que nós não sobressaímos sobre esses outros jovens, então nós também vamos comer das iguarias do rei. Aleluia. E a Bíblia diz que por uma semana, missionário, eles só comeram folha, só comeram legumes, só comeram coisas ali que não eram santificadas, que eram sacrificadas, oferecidas àqueles deuses. Eles só, naquela semana, eles só comeram sopa, só comeram ali, beterraba, cenoura, alguns tipos de legumes que existiam naquela época. Eles se alimentaram daquilo, comeram pão. E a Bíblia vai dizer que quando eles foram se apresentar para o chefe de cozinha, eles estavam mais fortes e eles estavam mais sadios do que os outros que estavam comendo da mesa do rei da Babilônia. Então ali o mestre falou: não, vocês podem continuar então nessa fé de vocês. Então, meu irmão, muitas das coisas, as pessoas que estão e vão sobressair aqui na terra dos viventes, são pessoas que não estão participando das mesas, das pessoas que estão vivendo nos tempos de hoje da Babilônia. Tem muitos crentes aí que já estão sentando nas iguarias, aleluia, que oferecidas para esse mundo. Tem muito crente aí, meu irmão, que já está dizendo, que Deus só quer o coração. Não, meu irmão, é pelo contrário. Deus quer o seu coração, Deus quer até o último fio da sua cabeça. Deus quer você do alto da cabeça às plantas dos pés. Deus quer que você se santifique a Ele por um todo. Louvado seja Deus. Deus quer os seus lábios, Deus quer o seu coração, Deus quer as suas vestimentas. Deus quer entrar no meio da tua casa, no meio da tua família e fazer uma obra genuína, uma obra extraordinária. Mas para ele fazer isso é necessário a obediência. Esses homens marcaram a sua época, como aqui já disse, porque eles então somente colocaram no coração de fazer a diferença. Se você quer usufruir vitória, se você quer viver, aleluia, de triunfo aqui na terra dos viventes, se você quer sobressair sobre outras pessoas, então o segredo é você obedecer à voz de Deus, à palavra do Senhor. É necessário você se despir das coisas do mundo e viver o Evangelho do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. E Daniel, Sadraque e Abednego e outros jovens foram chamados à presença do rei. E o rei ali provou esses homens com perguntas difíceis. E o que mais sobressaiu sobre
aqueles jovens separados a dedo pelo rei Nabucodonosor foi Sadraque, Mesaque, Abednego e principalmente Daniel. Os 3 jovens na fornalha de fogo foram colocados em cargos importantes, mas a Daniel foi dado o cargo de conselheiro do rei. Oh, aleluia! Ei, meu irmão, quer conquistar cargos altos? Continua servindo ao Senhor. Quer continuar sendo bem sucedido lá na tua empresa? Continue servindo ao Senhor. Ah, mas tem uns crentes lá, pastor, que para agradar o chefe, ele, né, de vez em quando dá risada em umas piadas. Tem crente lá, pastor, que para, né, agradar o chefe, né, fica no meio da roda dos escarnecedores. Se eles querem andar nas aigurias deste mundo, deixa eles, meus irmãos. Vamos eu e você fazer a diferença. Louvado seja Deus. Não é para chegar lá, ficar com a cara fechada, não. É chegar lá e falar bom dia, boa tarde. Quem tem a paz, você dá a paz. Quem não tem a paz, você fala, louvado seja Deus, Deus te abençoe, mas eu estou na paz do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem que fazer a diferença em todos os lugares que você estiver. E este homem fazia a diferença. Tanto diferença que ele, né, através da sua maneira de viver, homens levianos estavam indignados com a maneira de viver de Daniel. Porque Daniel foi colocado num apartamento, irmão, aleluia, muito aconchegante ali no reinado do rei Nabucodonosor. E naquele apartamento, nossa irmã Beth, ele tinha uma janela privilegiada. E naquela janela, ele abria a janela, louvado seja Deus, que dava ali, né, quem sabe, para uma vista maravilhosa. E ele não ficava ali apenas olhando a paisagem, não, missionário. A Bíblia diz que ele abria e escancarava a janela, e de frente àquela janela ele dobrava os seus joelhos a Deus. E a Bíblia vai dizer que 3 vezes por dia ele clamava ao Deus Todo-Poderoso. De manhã estava Daniel ali clamando ao Senhor e agradecendo por aquele dia. À tarde Daniel estava ali com os joelhos dobrados também, com a janela aberta, aleluia, para todas as pessoas saberem que ele clamava a um Deus vivo. E à noite também, antes de dormir, lá estava Daniel com as janelas abertas, pastor Odair, clamando ao Deus que o chamou, clamando ao Deus que ele separou. Ei, meu irmão, não se esconda no meio deste mundo, não. Você tem que ser luz no meio das trevas. Você tem que ser diferença no meio da tua casa. Você tem que ser diferença na tua família. Na tua casa não pode tocar sertanejo, não, minha irmã. Na tua casa não pode estar cerveja, não, meu irmão. Na tua casa que tem que entrar a palavra de Deus. Oh, aleluia. E você vai ser diferenciado. Você tem que andar de contramão ao mundo. Se o parente que entrar na tua casa, tem que respeitar a tua casa. Quem me entende, diga amém. Amém. Se você vai na casa de um parente, você está subordinado àquela casa, mas não vai fazer o que eles fazem. Seja a diferença no meio daquela casa. Se estão tomando cerveja, toma suco. Se estão tomando pinga, toma água. Mas não entre nas agorias, né, da Babilônia. Seja a diferença onde você estiver. E por este homem fazer a diferença, né, outros príncipes ali da Babilônia se iraram contra Daniel. Queriam o cargo de Daniel. Queriam, né, estar na posição de Daniel. Ei, meu irmão, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você que anda em obediência, e todo aquele ou aquela que andar em obediência, e Deus se agraciar dele e colocar eles em lugares de destaque, não tem Satanás, não tem inferno, não tem potestade, não tem principado, não tem dominador, não tem hostes espirituais na maldade, não tem legião, não tem império, não tem governo. Já era para você estar dando glória. Não tem autoridade, não tem vereador, não tem prefeito, não tem presidente que tire você do lugar que Deus te colocou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tentaram arrancar Daniel do cargo de excelência. Tentaram, mas não conseguiram, meus irmãos. Aleluia. Inventaram uma história para que o rei caísse na armadilha, porque eles sabiam que o rei Dário amava Daniel. Irmão, quando a pessoa tem Deus na vida dele, até as pessoas que andam no erro, missionário, se apegam ao crente. Quem sabia disso? Levanta a mão. Tem pessoas que não servem a Deus, mas elas estimam você tanto, meu irmão, que elas amam você como se fosse um filho, como se fosse um irmão, como se fosse um parente deles. É ou não é?
Louvado seja Deus. Por quê? Porque eles veem em você sinceridade. Porque eles confiam em você. Porque eles sabem que você fala a verdade. Porque eles sabem que você não vai apunhalá-los pelas costas. Louvado seja Deus. O crente verdadeiro, ele só anda com a verdade em favor dele, irmão. Quem anda na verdade abre muitas portas. Fala por irmão que está do lado. Continue no caminho da verdade, porque a obediência nos conduz à vitória. Oh, glória. E a obediência desse jovem marcou a sua carreira. Daniel continuou com o seu costume até o fim dos seus dias, orando 3 vezes ao dia. E aí nós nos perguntamos: pastor, quantas vezes você está orando por dia? Tem várias formas de você orar. Eu, em algumas áreas da oração, eu não posso mentir para os irmãos, tenho deixado a desejar. Mas mal sabem vocês que eu estou em oração constante. Aqui estou pregando e na minha mente eu estou orando, meu Deus, pedindo: Senhor, me ajuda nessa mensagem. Se eu estiver andando de moto, ninguém vai estar vendo, mas o meu pensamento tem que estar ligado em Deus. Estou aqui indo para o trabalho, estou aqui indo para um compromisso. Se eu estiver, louvado seja Deus, em qualquer tipo, debaixo de um veículo, uma mulher varrendo a casa, uma mulher trabalhando no seu lugar ali onde Deus preparou, ou lavando louça, ou fazendo a janta, ou cuidando das crianças, o pensamento dela tem que estar ligado na presença de Deus, irmão. Oh, glória a Deus. Porque a Bíblia diz: não ficarmos inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Está passando luta, irmã? Cante louvores a Deus com ação de graças. Está passando, aleluia, um momento bom na sua vida, está 1000 maravilhas, está de bem com o esposo está de bem com a mulher, está de bem com os filhos. Então não te cale não, coloque louvor, agradeça a Deus, engrandeça a Deus. Está tudo dando errado, dobre a sua oração, dobre o seu clamor, dobre o teu jejum, apresente a pessoa no altar de Deus, mas não esmoreça a tua fé, continue fiel ao Senhor e principalmente profetizando que o milagre vai acontecer na tua vida. Foi falado de profecia hoje, a missionária leu aí Ezequiel 37. Você tem que aprender a profetizar, você tem que aprender a ceder, você tem que aprender a se calar, mas muito mais você tem que aprender a usar o poder de Deus ao seu favor. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmão, e ele estava ali se alimentando desse poder, ele estava ali se alimentando dessa unção, ele estava ali se fortalecendo dessa comunhão. Daniel estava blindado pelo poder de Deus, Daniel estava blindado pelo mundo espiritual. Armaram contra esse homem de Deus. Esses homens lenianos chegaram ao rei e falaram: rei, faz um decreto aí. Faz um decreto, o Senhor nunca se agradou a você mesmo. E o rei: mas que decreto que é esse aí? Faz um decreto novo, que durante 30 dias ninguém vai poder orar, rezar, ou fazer petição, ou fazer caminhada, ou andar de joelho, para ninguém, a não ser fazer pedidos ao Senhor por 30 dias. Dentro de um mês ninguém vai poder orar a divindade nenhuma, a Deus nenhum. Se quiser pedir alguma coisa, vai ter que orar no teu nome, vai ter que rezar no teu nome. E o rei achou legal aquilo ali, falou: durante 30 dias toda a nação vai ter que orar ou fazer petição no meu nome. O rei se agradou daquilo ali, irmão. O ego do homem. O ego do homem, ele se sentiu um Deus. Só que mal sabia o rei que aqueles homens levianos estavam tramando contra o seu amigo. Porque o rei Dário, ele sentia Daniel como seu amigo. E ele ali na inocência assinou aquele decreto e pegou o anel de selo e selou aquele decreto. Quando o rei selava o decreto, meu irmão, não tinha como voltar mais atrás naquela época. Nem ele poderia revogar o decreto. Quem entende, diga amém. Amém. E ali, passado algum tempo, os homens começaram a vigiar a Daniel, para poder armar uma acusação contra o homem de Deus. Porque eles sabiam que Daniel, mesmo com esse decreto do rei, que ele não poderia durante 30 dias orar ao seu Deus, mas sim ao rei da Babilônia, Daniel não
se curvou diante desse decreto, mas ele continuava no seu costume. Todos os dias estava ele lá, de manhã, de tarde e de noite, orando ao seu Deus. Aleluia. E esses homens, quando viram ele, foram correndo falar para o rei: ó rei, tu não assinaste um decreto que a pessoa, né, que orasse as suas divindades ou ao seu Deus durante 30 dias, nesse período, ela seria, né, ali condenada? O Senhor, né, aplicaria a nela uma pena? E o rei: sim, segundo a lei dos persas e dos medos, eu declarei e selei esse decreto. Ó rei, não temos uma notícia muito boa para você não. Por quê? Um dos seus conselheiros, ele não tem feito descaso de ti e também do decreto dos persas e dos medos. Não é, irmão? Cuidado com as pessoas que andam do teu lado, irmão. Tem pessoas que nas suas costas te cumprimentam, mas quando você vira, você tem aquela simplicidade e a sua amizade é sincera. Mas quando você vira as costas, missionário, tem pessoas que rangem os dentes querendo esmagar o cidadão, esmagar o homem e a mulher de Deus, por causa da vida de obediência daquela pessoa, meu irmão, ou por causa que Deus abençoou ela, ou por causa que Deus engrandeceu o nome dela na empresa, na igreja, no bairro. Essa pessoa está prosperando e ela tem uma amizade sincera com alguém, mas alguém pelas costas estão rangendo os dentes. Mas maior é o nosso Deus, que revela o oculto e o escondido, e nada ficará encoberto diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Mas quem é essa pessoa? O rei perguntou. Que não está obedecendo ao decreto? Porventura não é o teu conselheiro Daniel? E naquele momento o rosto do rei ficou entristecido. E o texto diz que o dia todo, missionário, o dia todo o rei Dário procurou uma forma de livrar Daniel da cova dos leões. Olha a preocupação do rei. Falou: e agora vou ter que jogar Daniel na cova dos leões. O rei já entendeu que aquele pessoal tinha armado para ele, missionário. Na hora caiu a ficha. Olha só o que esse pessoal fez. Eu falei, né, armou para mim jogar o meu próprio amigo na cova dos leões. Na hora, porque o texto que diz, você pode ler: e o rei o dia todo procurou uma forma de livrá-lo, mas não conseguiu. E ali o rei, não tendo jeito, vieram os homens novamente: ó rei, vai ter que lançar. Porque o que vão dizer de você? Que você não, né, segue, né, os seus próprios decretos. Ninguém vai querer mais te obedecer. Tem que lançar ele na cova dos leões. Então o rei Dário deu ordem e pegaram Daniel e lançaram a ele na cova dos leões, irmãos. Irmão, tem coisas que Deus vai permitir, mesmo você sendo obediente, mesmo você sendo reto, mesmo você sendo verdadeiro, e mesmo você orando 3 vezes por dia, Deus vai permitir muitas vezes você entrar na cova dos leões. Deus vai permitir muitas vezes você estar diante do mar vermelho. Deus vai permitir muitas vezes você estar no meio do vale de ossos secos. Porque, pastor, é Deus te mostrando, é Deus tratando com você, é Deus te dando a experiência de que Ele pode fazer o improvável, de que Ele pode fazer o impossível pela tua causa. Louvado seja Deus. Esse Deus que parou o mar e fez o povo passar por terra seca. Esse Deus que fez a sombra do sol retroceder, para mostrar para o servo dele que ele é Deus. Esse Deus, meus irmãos, que fez cair maná do céu para alimentar o seu povo. É esse Deus que eu estou pregando. Esse Deus que não poupou nem seu único filho, Jesus Cristo, mas se ordenou para ele descer e morrer uma morte de cruz. É esse Deus que está dizendo: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Só quem acredita nesse Deus que livra da cova dos leões, nesse Deus, aleluia, que abre o mar vermelho, nesse Deus que muda decretos, levanta a tua mão e receba a provisão de Deus, receba o milagre de Deus, receba a força de Deus nesta noite. Aleluia. Oh, eu sinto Deus aqui nessa mensagem. Oh, glórias. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Daniel ali na cova dos leões. E tem várias teologias e filmes já feitos em relação a Daniel. Tem alguns até bonitos, né?
Tem muitas histórias contadas da fé deste homem. Alguns falam que ele deitou, fez do leão de travesseiro. Outros falam que os leões famintos vieram anjos e travaram a boca dos anjos, dos animais, dos leões. Não sabemos biblicamente o que aconteceu, porque o texto não diz. Mas a nossa mente pode ser alimentada pelo Espírito de Deus e dizer que alguma coisa sobrenatural aconteceu naquela cova. Porque jogaram ele dentro daquela cova e fecharam com uma pedra e a selaram, irmão. Ninguém, não tinha como sair daquele lugar. Não tinha como Daniel correr nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos se defender, porque na mão dele não tinha nenhuma espada nem uma lança. Mas existia algo na vida deste homem que deu o grande livramento. Nele não tinha delito algum. Aleluia. Ele mesmo que declara que o meu Deus ele me livrou, porque ele viu que eu não tinha culpa. Oh glória. E eu tenho um ditado que eu trago comigo que não está na Bíblia, mas eu digo sempre: aquele que não, aquele que é inocente não merece castigo. Se você é inocente numa situação, fica tranquilo, irmão. Se você não aprontou, fica tranquilo, irmão. Deixa os acusadores te acusarem, deixa as pessoas te apontarem, deixa as pessoas dizer que você fez, mas o importante é na tua consciência. Você sabe que você é inocente, você sabe que você não fez, você sabe que você é fiel, você sabe que é servo ou servo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Algo sobrenatural aconteceu. Deus enviou o seu anjo. O próprio Deus desceu ali naquele lugar. E a história vai dizer que o rei não conseguiu comer nada. O rei fez greve de fome. O rei não conseguia comer. Tudo que levava diante da presença do rei ele rejeitava. Nada descia no estômago daquele homem. E ele também não conseguiu dormir a noite inteira. É o texto que está dizendo. Irmão, a tua fé vai tirar o sono de muita pessoa. Aleluia. A tua fé vai tirar o sono de muitas autoridades. Se atentarem contra a tua vida, a tua fé vai mover o mundo espiritual, e quem tem poder para decretar a tua vitória vai tirar o sono. Pastor, não estou entendendo. Você consegue tirar, aleluia, a atenção de Deus através da tua oração. Você consegue mover a mão poderosa de Deus através do teu jejum, através do teu clamor. Pastor, o que você está querendo dizer, meu irmão? Vou diminuir, eu vou descer o nível da mensagem. Eu estou querendo dizer que se você voltar a clamar, se você começar a jejuar, tu vai mover a mão de Deus ao teu favor. Aleluia. Deus ainda responde orações, meus irmãos. Aleluia. Oh glória. Ele é poderoso. Que é Ele mesmo quem diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele é poderoso. Ao amanhecer o dia, o rei corre lá para a cova, o lugar onde estava preso Daniel. Eu creio que o rei já falou: deve estar só os pedaços do homem, meu pai. Mas ele, negligentemente, ele pergunta, lança uma palavra ali, libera algumas palavras. Oh Daniel, porventura, olha só o que ele fala, porventura. Ele sabia que era impossível, meus irmãos. Leões famintos ali, quem sabe há dias, há semanas sem comer, que já ficavam assim para poder, quando caía alguém lá, já morrer na hora. Ele, porventura, pode o teu Deus te livrar da cova do leão, Daniel? Quando o rei foi virar as costas, irmão, Daniel ele grita lá do fundo da cova: ei rei, hoje é tão bom, meu pai. O que é isso? Será que é um fantasma? Não, era a voz nítida de Daniel dizendo: eu estou aqui, e sim, o meu Deus me livrou da boca dos leões. Aleluia. Porque Ele viu que eu não cometi delito algum. Estou arrepiando aqui, meu irmão. E nem a ti, ó rei, eu cometi delito nenhum. Eu não te devo nada, Daniel quis dizer para ele. É o texto que está dizendo, irmão. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para não me fizerem dano nenhum.
porque não me foi achado nada, e em mim inocência há diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Olha que maravilha, irmão. Quando o rei ouviu aquilo, ele se alegrou. Quando o rei ouviu aquilo, logo ele deu ordem: abre logo esse trem aí, abre logo essa porta aí, tira o meu amigo daí. Quando Daniel sai ali, meus irmãos, não tinha nenhum ferimento, não tinha nenhuma ferida, não tinha nenhum arranhado. Daniel sai dali daquela cova, e o rei, na mesma hora, ele se ira, porque ele vê ali os acusadores todos perplexos assim: irmão, o que aconteceu? Como que esse homem não foi devorado pelos leões? O rei fala: eu sei, vocês armaram para ele, né? Só que agora eu quero ver se o Deus de vocês... Olha só, presta muita atenção. Está na Bíblia, o rei, é minhas palavras, mas é isso que o texto quer dizer. O contexto fala sobre isso. Na hora o rei falou: agora vocês vão ser lançados lá dentro, e eu quero ver se o Deus de vocês tem poder para livrar. Meu Deus, irmão. A coisa é séria, irmão. Cuidado você que toca no homem ou na mulher de Deus. Na mesma hora, missionário, o rei, ali muito irado, mandou jogar até os filhos e toda a família. O texto está dizendo: foi lançado só os olhos, até a família pagou o parto. Jogou um monte de gente dentro da cova do leão. E o texto diz que eles não caíam nem no chão, não tinha chance nem de pisar no chão. Os leões já despedaçavam eles no ar, não tinha nem chance de cair no chão, de tão faminto que os leões estavam. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Não se zomba do nome de Deus, não se brinca com o servo e a serva do Senhor. Então nós aprendemos nesta noite, meus irmãos, que vale a pena obedecer a palavra. Nós aprendemos nesta noite que a obediência a ela nos conduz à vitória. E se Daniel era um crente de torto, irmão, e se Daniel fosse um crente de qualquer jeito, esse milagre extraordinário não poderia acontecer. Ah, pastor, mas lá na Babilônia também, naquela época antiga, jogou muitos crentes fiéis lá e foram despedaçados. Sim, mas ali Deus deixou bem claro que se Ele quiser livrar um crente fiel, Ele livra. Aleluia. E se Ele quiser, aleluia, que a pessoa ali padeça por uma morte, assim permitida por Deus, o sofrimento daquela pessoa momentâneo, mas depois ele vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Oh, glórias a Deus. Então vale a pena obedecer, vale a pena persistir, vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor. Oh, glórias. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim tirou Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou ao rei, e jogaram, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Meu Deus, é muito sério, irmão. É forte, hein? Não chegou nem cair no fundo da cova. Os leões esmigalhou os ossos deles. É esse Deus que nós servimos, esse Deus que livra, mas esse Deus que julga. Por isso que não podemos brincar com o Evangelho, Eu aqui compartilho com a palavra da nossa irmã Beth. Muitos estão brincando, irmão. Muitos estão achando que a salvação é brincadeira. Muitos estão brincando com a sã doutrina. Não brinque com a sã doutrina, irmão. Não brinque com o temor de Deus, porque quando você precisar do livramento de Deus, pode acontecer com você como aconteceu com Sansão. Mais uma vez vou contra os filisteus e Deus vai me ajudar. E a voz do arcanjo diz: mas mal sabia ele
que o Espírito de Deus não era mais com ele. Tem muita gente que o Espírito de Deus não é mais com ele não, missionária Fernanda. E ele está achando que só porque ele está cantando, só porque ele está pregando, missionária Beth, acha que Deus está com ele. Mas não, a vestimenta não condiz. O caminhar não condiz. As amizades não condiz. Como é que o Espírito Santo de Deus vai estar com as pessoas, com essas pessoas, missionário? Não vai estar. Agora, se você anda em obediência, você tem a conclusão, você tem a certeza de quem caminha com você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.